Oi, oi, minha gente, que saudade! De volta aqui com lives e hoje muito especial. Eu sou a Paty Santos, para quem está chegando aqui, e o tema de hoje está muito conectado com uma enquete que eu trouxe lá para quem está no grupo Cura Energia. Antes de mais nada, como está a sua saúde? Você acha que esse assunto não é para você antes da menopausa? Como assim? Menopausa, a gente começa a falar, minha gente, acho que desde sempre. Mas para você que conhece alguém que está no 30 a mais, essa live vai ser para você. E os maridos? Claro que é muito bom os maridos estarem juntos, afinal de contas, marido, companheiro, parceiro, parceira, enfim. As pessoas que estão próximos de nós, elas também vão conviver com algumas alterações. Muda você, muda também quem está do lado. E essa mudança precisa ser realmente um pesadelo? Não é romantizar, tá? Eu já ouvi algumas pessoas falando assim, não vamos romantizar esse período, mas é preventivo, é autocuidado, e onde a gente coloca o foco, o que acontece? Expande. Então vamos lá, simbora, eu vou falar um pouquinho logo depois, no decorrer da live, o porquê que eu trouxe esse tema. Enquanto isso, vamos chamar as pessoas. Bom dia, minha gente, vamos conversar sobre esse papo tão importante que é o autocuidado. Vamos falar muito, muito, muito. E quem enviou perguntas, eu separei aqui algumas perguntinhas. Vamos estar com a especialista, médica, funcional integrativa, que é a doutora Jaqueline. Já vou chamá-la, ela já está aguardando aqui. Vou trazê-la para quê? Para que ela traga também esse olhar para nós, no sentido técnico, no sentido do dia a dia. Há 3 anos, exatamente em julho de 2022, eu estive em uma primeira consulta com uma médica especialista em menopausa. Naquela época, eu estava com várias disfunções, com tonturas, dormindo mal, irritada, tanta coisa. E eu fui buscar, porque muitas amigas estavam passando por esse processo, e aí deu um bug. O que muito me ajudou é ter próximo uma terapeuta para conversar. Ela ampliou a minha visão e lá atrás ela falou, nós cuidamos de encerrar um ciclo para começar outro muito antes. Então eu venho nesta jornada. Meus hormônios estão numa fase de declínio que ainda está ok, mas muitos sintomas vão aparecendo. Alguns são mascarados pelo estresse, alguns são mascarados pela rotina mesmo do dia a dia. Porém, minha gente, uma médica pode dizer melhor. E por isso vou chamar aqui a Jaque. Deixa eu ver se eu consigo aqui trazê-la. Aqui, ó, já para falar. E sim, eu tive a bênção de ter uma médica que literalmente desenhou para mim toda uma fase, toda uma etapa, me passou muitas orientações. Então, olha só que oportunidade, que presente que a gente está tendo aqui. E trago aqui Jaqueline Flores, a doutora. Nos conhecemos num grupo de mentoria também, que é muito abençoado. Conheço pessoas empreendedoras, empresárias maravilhosas, e a vida vai cruzando e trazendo, né? E além de parceira lá na mentoria, eu também já posso dizer também que é a minha doutora. Estou também sob cuidados da doutora Jaque, com muita gratidão. Então, dê as boas-vindas aqui para o pessoal, e quem já chegou, gente, vamos partilhando aí, que eu digo que essa live é para as mulheres, mas também para os homens. O meu esposo já entrou aqui, porque eu sempre digo o quanto é importante ele conhecer, de repente quase que conhecer uma outra pessoa, porque a gente vai passando por muitas mudanças, né? Então, Paty aqui recebendo a doutora Jaque, vou ficar quietinha para ela se apresentar. Gente, é um prazer enorme estar aqui. Para mim faz muito sentido, né, essa coisa de contribuir com o conhecimento, para que você tenha autonomia para fazer as melhores escolhas, né? Então, dentro do que a Paty está falando, né, de mudar os ciclos, a menopausa é um dos ciclos que é inevitável, né? Não tem como a gente evitar passar por ela, né? E por que não podemos começar a pensar antes, muito antes, né? Quais são as escolhas que a gente pode fazer, de que lado a gente pode estar, o que a gente já pode ir preparando, né? Para que a gente possa ter uma velhinha saudável, né? Tudo começa muito cedo, né? A gente está
uma das únicas certezas que a gente tem é que a gente vai envelhecer e que a gente vai acabar morrendo. E por que não passar por esse processo com muito equilíbrio, saúde, podendo fazer as nossas reais escolhas, né? Paty, é uma honra poder estar aqui e bora conversar. Exatamente, né? Algumas coisas a gente, entre aspas, é tão pega de surpresa, e o motivo, né? Sempre tem um porquê. Eu, particularmente, há exatamente 3 anos atrás, recebi um pedido de uma amiga em comum querida, pedindo para a gente enviar reiki para uma amiga que estava na UTI. Exatamente, na UTI, por conta de hormônios que tinham sido colocados, acho que tipo injeção, a doutora pode explicar um pouquinho melhor, porque faz tempo, mas isso me chocou. Porque ela é ainda um pouco mais nova do que eu. Então, vamos andar 3 anos atrás, ela estava com uns 44 anos, mais ou menos. E eu falei, como assim? E claro, o nosso trabalho aqui da terapeuta integrativa, acredito muito nesse cuidado corpo, alma, energia. Eu acredito demais, tanto que o Reiki é uma das terapias integrativas que, inclusive, o SUS indica. Então, eu falei, vamos, eu acredito muito, já enviei muito Reiki para pessoas hospitalizadas, Aura Master. Mas, resumo, dentro da minha competência da época, enviamos, né, o reiki para a Lu. Assim que ela saiu da UTI, eu quis saber o que tinha acontecido com mais detalhes. E não foi só ir para a UTI. Ela estava dentro dela uma revolta muito grande. Primeiro, porque as nossas mães, porque ninguém fala desse assunto? Lembra? Estou falando 3 anos atrás. E isso não poderia ter acontecido, meu Deus. E assim, ela, como muitas mulheres, mãe, esposa, empreendedora, como muitas mulheres, tem alguma coisa, vai, ó, uma pílula mágica, você toma e você põe essa injeção, passa, volta para sua rotina normal. Eu falo isso de carteirinha, porque eu falei que muitas vezes eu dei prestas atenções e cala-bocas para qualquer dor, porque a gente tem que trabalhar. Então, essa querida seguiu isso, foi numa médica, não foi sem orientação, tá? Eu não sei quais são os critérios, porque também não vou falar sobre um profissional, mas o que ela falou, que ela foi na médica, eu falei, ó, eu tô com isso, isso, isso. Ah, não, isso é menopausa, você vai estar entrando, vamos fazer isso e pá. Foi isso que até então eu entendi. Só que não é assim, não é para toda mulher, tem todo um critério, a doutora pode falar um pouquinho mais disso, mas ela não reagiu bem. Mas não foi só depois sair da UTI. A parte emocional e psicológica dela despencou. Foi mais de um ano em depressão. E aí aquela parada que ela não quis fazer se estendeu por anos. Então, assim, olha que coisa. Então, assim, não é só o cuidado, a nossa saúde, a nossa vida, a vida com certeza é muito importante. E algum tempo atrás ela esteve no retiro que eu fiz, né? Depois foi exatamente um ano depois. Ela chegou no dia do retiro com uma bolota aqui, né? Na parte da tireoide. Ela quase que desistiu de ir. E a gente fala, não, isso são as resistências, ainda bem que ela foi. No primeiro dia já sumiu. Então, assim, eu ainda sigo conversando com ela, a gente sempre fala de fazer uma live, mas não foi aí só. Na mesma época, porque a gente parece que quando a gente vem uma luz, aí até veio como pergunta, depois temos 3 perguntas aqui para a doutora, que eu fiz uma caixinha, mas nessa mesma época outras amigas começaram a trazer, e era tudo um pesadelo, elas estavam vivenciando horrores. Então eu falei, nossa, eu sou daquelas que sempre pensei assim, se doeu no outro, será que eu consigo evitar de doer em mim? E foi onde eu procurei. E é isso que eu quero trazer de consciência. Eu ouvi um pouquinho da doutora Jaqueline, lá vai trazer algumas coisas. Mas lá atrás, eu tomei dores. E eu lembro que naquela época eu entrei num meio que... sorte, que eu tinha uma psicóloga, uma terapeuta na época. E fui conversar com ela também. Falei assim, ó, eu tô com uma irritabilidade, eu tô dormindo mal pra caramba. Gilberto tá aqui, acho que ele vai lembrar disso. E eu levantava da cama, eu tinha tonturas. E aí vai dando os checks, ó, isso aqui é sintoma de menopausa, labirintite, perda de sono, e que também pode ser, mas também nessa agitação nós criamos a nossa realidade. E aí até essa psicóloga falou, será que você não está entrando nesse outro mundo das mulheres que você se chocou? E aí agora eu vou deixar a doutora falar um pouco, porque eu acho super importante, porque às vezes você tem 37, 38 anos
e está vivenciando algo assim, ou alguém está vivenciando algo assim, e o quanto é importante. Principalmente isso foi muito importante. Meu marido foi comigo na primeira, na segunda consulta, e foi assim fundamental para a gente estar juntos ali acompanhando. Que legal que você teve essa consciência trazida pela amiga, enfim, porque realmente, quanto mais cedo a gente pode começar a pensar, na hora que começam a acontecer as dificuldades, que são muitas, né? O que que eu observo muito, né? Essa vida de excessos, correria, estresse, às vezes deixar para olhar para a saúde em último plano, deixar a saúde em último plano, muitas vezes faz com que a gente já tenha muitos desequilíbrios. Então a gente sai de um caos para outro caos, né? Porque a menopausa também é um pouco caótica, né? As mulheres, a maior parte de nós hoje, pelo estresse, pelo excesso ali de hormônio do estresse, a gente desequilibra os nossos hormônios femininos. E aí, quando a menopausa vem, vem outro tipo de desequilíbrio. Então, assim, dá cansaço, dá falta de clareza mental, dá perda de memória, depressão, uma série de condições, né? Além dos calorões que a gente ouve falar, né? O calorão é só a pontinha do iceberg, muitas vezes ele é muito comum, mais de 80% das mulheres têm os calorões, mas ele não vem sozinho, não. Vem com realmente, ai, minha memória está ruim. Recentemente, eu atendi uma amiga que atua com medicina integrativa, né? Claro, com as práticas e tudo. E ela falou, já, que eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. Eu tinha a decisão tomada de não fazer nada hormonal. E quando eu comecei a ver que, opa, não estou conseguindo dar aula, não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo atender meus pacientes, opa, peraí, eu acho que alguma coisa precisa ser vista diferente. Então, a ideia da gente começar esse bate-papo é exatamente isso. Poder, para que você possa olhar, né? Escolher, pensar, discutir com as suas amigas, né? Trazer isso para a consciência, né? Porque a gente tem um inconsciente por aí, né? E as pessoas podem pensar assim, ah, a menopausa começa aos 50, né? Mas o nosso corpo, ele fala com a gente todos os dias, em todos os momentos. E para mim, depois que a médica, na época, fez um desenho de muitos sintomas que poderiam acontecer exatamente isso. Olha, de repente eu particularmente tenho uma memória assim sensacional, aquela coisa de lembrar tudo. E daqui a pouco dá aquele esquecimento, você vai fazer uma coisa, o que que eu ia fazer mesmo? O que eu estava falando mesmo? Isso já pode ser um sinal. Como pode ser um sinal de estresse do nosso dia a dia. Quem pode responder? A médica, que vai solicitar vários exames, vai acompanhar como que está a sua taxa hormonal. Porque eu, como acho que muitas mulheres, acreditava assim, quando cessar a sua menstruação, você entrou na menopausa. E é um ano, né? Então, Mas muitas mulheres hoje usam DIU. Eu sou uma dessas, né, que tem o DIU por outras razões. Então, vamos lá tomar água, Patrícia. A primeira garrafinha do dia. Mas então, fala. E o que é muito importante para as mulheres é lembrar assim, o que é bom para a Patrícia não necessariamente é bom para a doutora Jaqueline, porque no nosso dia a dia, e mulheres adoram a diquinha, mulheres adoram, vai, Maria vai com as outras, porque nós não temos tempo, nosso cérebro adora encurtar caminhos, mas a nossa saúde ela é única. Então, assim, o hormônio, que pode ser que seja ok para mim, e também tem essa questão, ai, nossa, eu tenho muitos, e a doutora pode falar um pouco sobre isso, ela tem um material, uma palestra específica sobre isso, e quando ela fizer eu vou colocar aqui, porque é sensacional, que vai esmiuçar muito sobre, mas a minha médica lá atrás, a primeira que eu procurei, que era em São Paulo, ela trouxe uma questão que as pessoas trazem ainda muitos medos, tabus com relação a hormônios, e ela fez uma comparação com relação à pasta de dente, que tem flúor e tem um monte de coisa. E ela falou assim, muitas pessoas não queriam usar, mas olha o benefício, os dentes hoje não são os dentes de 30 anos atrás.
vai fazendo formulações, vai fazendo. Então, pode ser, é aquela coisa de acidez, de não sei o quê, de um monte de produto químico, mas fato é que todos os dias nós escovamos os nossos dentes. Algumas pessoas vão buscar aquelas pastas que tem vegana, mas de modo geral estamos todos aí com os nossos dentes, né? Então foi um pouco essa coisa que ela trouxe. O hormônio é para todos? Não, vai ter questões de saúde, questões que para algumas pessoas não estão, e tem algumas alternativas, mas de modo geral, segundo ela me trouxe, a doutora pode falar um pouco mais. Só que assim, a Paty tomou, porque já teve, doutora, já teve pessoas que me perguntaram o que eu estou fazendo. Uhum. E aí eu sempre falo, olha, o que eu estou fazendo está muito direcionado para mim, para o meu momento de vida, para minha quantidade de hormônio. Eu tenho um dia a vencer, eu estou avaliando, eu também estou passando pelos meus altos e baixos. E o que mais mantém ok aqui é porque eu faço essa harmonização, mente, corpo e tal. Mas eu sempre falo, posso te indicar a médica que eu vou, outras médicas, mas o que eu estou fazendo e passando, porque por enquanto eu não estou passando nada. Mas existem, né, vários tipos de hormônio, já me perguntaram mais de uma vez. E a minha ginecologista chegou a dizer que ela passava um tanto de hormônio para umas clientes e era para um mês e acabava em 7 dias. Porque a coleguinha da faculdade, olha que absurdo, né? A coleguinha da faculdade estava falando que estava dando um melhor rendimento na academia, nanana, e só que era uma quantidade 10 vezes mais. E ela percebeu, ela falou, não, de jeito nenhum, é isso, é para durar para 30 dias. Então, assim, olha que quando você pergunta, uma vez a pessoa fala assim, nossa, eu tô dormindo muito bem, a minha disposição tá 1000, por que eu tô usando X combinado com Y? Não faça isso, gente. A doutora vai falar sobre isso agora. Que legal, a Paty trouxe algumas coisas muito interessantes, né? A gente deixa lá para quando a menopausa chegar, né? Esse período dessa alteração hormonal, ele te traz muito impacto. Então, o que acontece? Antes de você, às vezes, ficar sem menstruar, às vezes você começa a ter ali ciclos, né? Teu ciclo normalmente é 28 dias. Você começa a espaçar um pouco o ciclo, né? Em vez de ser 28, passa a ser 30, passa a ser 50, passa a ser 2, 3 meses, aí vem o sangramento. Então, esse já é um sinal de que, opa, as coisas estão mudando. Provavelmente os seus hormônios já estão alterados, né? E aí você começa a perceber, às vezes, alguma mudança de comportamento também associada a isso. Então, quando que é a hora de olhar? A hora que você sentir que está estranha, né? Que tem alguma coisa esquisita. Opa, eu sempre fui bem humorada. Ontem mesmo estava conversando com uma menina. Eu sempre fui bem humorada, tá? Hoje, poxa, parece que eu não consigo sair da cama, estou meio deprimida. Minha menstruação está há 6 meses sem vir. Opa, começou, né? Não precisa esperar ficar um ano sem menstruar para buscar ou ficar sofrendo com os calorões e tudo. Então, esse é o primeiro ponto, né? E aí, assim, idade. Depende muito de quando foi a sua primeira menstruação e também depende muito da sua genética associada ali da família. Então, minha mãe entrou na menopausa com 50, provavelmente você vai entrar mais ou menos em torno disso. Minha mãe, minhas irmãs, então é mais ou menos por aí, né? Mas, assim, começou a ter um desconforto, é a hora de buscar ajuda. Na verdade, olhar para a saúde tem que ser sempre, né? Isso eu vou especificar para você. Mas já que a Paty trouxe essa questão específica do dia, de quando é a menopausa, né? Acho que é importante a gente olhar dessa forma. Então, começou a ter desconforto, precisa olhar. Porque às vezes, mesmo assim, o teu ciclo ainda não falhou, né? Mas ele está um pouquinho maior. Você já começou a ter alterações hormonais, pode ser que a gente já possa agir para melhorar esses sintomas, seja usando algo natural, seja ajustando, às vezes, vitaminas, porque a gente falou agora no início da questão dos excessos, né? Então, a Isso mesmo. nossa vida de excessos, muitas vezes, faz com que a gente tenha um desequilíbrio também do hormônio feminino, né? O estrogênio bem alto, a progesterona bem baixa. E quando vem a menopausa, a gente sai desse caos para o outro caos. Então, o corpo reclama mesmo, né? E aí, às vezes, é tão interessante que é mais fácil a gente achar que eu preciso de um antidepressivo, de um remédio para ansiedade, de um remédio para dormir, do que eu preciso olhar para os meus hormônios, né? Então, isso também a gente vai abordar aqui, o porquê desses tabus todos, né? Claro que, como a gente falou, não é todo mundo que tem indicação do hormônio, existem outras alternativas para a gente escolher ter uma boa menopausa, independente de usar hormônios ou não, né?
mas dependendo da condição, e isso precisa ser realmente olhado individualmente, né? Isso pode te ajudar. E o que é importante trazer também, né, doutora, que não é só a questão hormonal. A nossa alimentação é importantíssimo de observar, principalmente num mundo onde é tudo muito rápido, feche isso, feche aquilo, e aí é onde é a nossa organização alimentar. Eu me recordo que a minha terapeuta lá atrás, 3 anos atrás, então foi assim, foi um olhar multidisciplinar e é o que vai trazer, porque autocuidado e qualidade de vida, ele reflete. O que eu faço hoje, isso é o que eu falo no método da Louise Hay. Nós criamos a nossa realidade. O que você está fazendo hoje, você vai sentir lá. Então, o que eu estou sentindo hoje, os meus sintomas, não é de agora. Né? Semana passada eu estava indo para uma viagem, liguei, passei uma mensagem para a doutora, falei assim, eu acordo, tô com muita dor abdominal e tal, uma coisa horrível, tal. Ela me deu um suporte ali por telefone. Só que aquela dor não era assim do nada que ela chegou. Tem questão emocional? Com certeza tem questão emocional de lá de trás. E eu vou pegar ainda um exemplo assim mais profundo ainda, tá? Um câncer, um diabetes, qualquer tipo de doença, ela não se instala ali do lado. Pode ter uma questão genética? Pode. Só que tem muita questão que são as nossas emoções, aquelas coisas que a gente vai engolindo, raiva, medo, culpa, que a gente vai alojando no nosso corpo e vai ficando ali. Então, isso tudo chegou de quando? Lá de trás. Então, o contrário também é verdadeiro. Se eu, a partir de hoje, tenho consciência que fazer atividade física vai ser super importante, eu tenho um porquê. Né? Na minha genética tem a questão da osteoporose. Então, cada vez que eu faço a musculação, eu penso, eu estou fortalecendo o meu corpo, não tá pago, porque não é pesado, tá presenteado, o meu corpo está sendo presenteado. Toda vez que eu faço uma escolha alimentar, né, e assim, é realmente escolha, gente. Na semana passada, meu marido estava comendo um lanche com embutidos e tal com meu filho, e eu estava buscando natural e salada. Naquele momento, eu precisei ter 3 vezes a atenção, porque eu estava com aquelas dores abdominais. Mas no dia a dia, eu sei que, para uma questão de outros cuidados, o quanto que é importante eu separar um momento para não ser tão rigorosa assim, para estar ali, mas eu não estou no mesmo ritmo da criança, não estou no mesmo ritmo de outras pessoas. E sim, quantas vezes eu faço comidas diferenciadas, olhando, tipo, ó, vou sair aqui porque nós temos uma vida, né, na correria. Então, é a alimentação, é a atividade física. A primeira coisa que, no meu caso, começou a alertar muito foram os despertares noturnos. E Uhum. na pesquisa eu vou falar daqui a pouco as 3 perguntas que vieram aqui, mas eu fiz uma pesquisa do conteúdo que eu tenho trazido e qual é o seu momento. Em disparada, baixa energia, que é esse cansaço que a doutora falou, sabe? Você pensa que não, eu não consigo levantar, ai, minha energia tá tão baixinha. Então, ó, baixa energia, e a maioria das pessoas no grupo Cura Energia pediram, sabe, técnicas, ferramentas, como eu melhoro? Alimentação, atividade física, a meditação, que é muito importante esse cuidado mente, mas também, às vezes a gente cobriu tudo isso e de repente uma vitamina, não necessariamente hormônio, né, doutora? Uma vitamina, um suplemento, alguma coisa assim. Então, olha só quantas coisas. E o segundo foi dificuldade do sono. Então, de repente, você não está na menopausa, mas muito antes da menopausa, o seu corpo já está te dando um presta atenção. E a doutora pode falar um pouco sobre isso? Ótimo, isso é um tema que faz muito sentido no que eu me proponho a trazer para os meus pacientes e, enfim, para as pessoas com quem eu contribuo. O que acontece, né? A gente tem a medicina da saúde e a medicina da doença, né? É, isso E mesmo. como você se imagina daqui 20 anos, uma velhinha que depende de cuidados, que tem a sua caixinha de remédios, né? Que tem um médico para a cabeça, um médico para o coração, um médico para o estômago, ou você se imagina uma velhinha cheia de energia, que pode viajar, que pode curtir os netos, que pode passear, ser mais independente e ser autônoma, né? Essas escolhas, elas têm muito a ver com a medicina da saúde, com a medicina da doença. O que é a medicina da doença? É a medicina que você está habituada a ver, né? Normalmente a gente espera ter uma doença para agir.
E a medicina da saúde, ela resgata a tua saúde e faz com que você realmente seja autônomo na sua saúde, né? Opa, eu sei que a Paty tem um risco maior, por exemplo, estou chutando aqui, tá? De ter diabetes, porque a mãe, o pai e tal. Opa, o que eu posso fazer para prevenir que ela tenha diabetes, né? Porque o que está escrito lá na nossa genética responde por apenas 20% da chance de a gente manifestar uma doença. Então, o resto é hábito. E aí, quando a gente fala, a Paty falou ali da suplementação, a suplementação faz muita diferença. Ela é um catalisador, né, para que a gente possa ter boas reações no nosso corpo, para que a gente evite que as doenças aconteçam. E existe uma conexão entre todas as doenças. Quando as meninas falam, eu estou cansada, eu estou com baixa energia, pode até ser que realmente não seja menopausa ainda. Por quê? Porque essa vida de excessos nos inflama. É o excesso, às vezes, alimentar, o desajuste ali de alimentação, o sono ruim, a falta de exercício, alguns metais pesados, uma série de coisas que nos inflamam. É como se a gente fizesse assim, quando você vai plantar uma semente, o que você faz? Né? Você prepara a terra, trabalha a terra, coloca um fertilizante e tal, e aí você coloca a semente e continua regando. Quando você está inflamada, o teu terreno biológico está se preparando para uma doença acontecer. E aí você sente alguns sintomas, você sente o cansaço, a falta. O cansaço, assim, é muito comum, né? Tem tudo, né? Nesse cansaço, baixa energia, e a gente não dorme bem, a gente já fica irritada, quer matar todo mundo. Aí, se a gente não dorme bem, a gente também fica mais esquecida, apesar que tem um porquê, né, dos taus dos fog, mas eu acho que é exatamente isso. Quando a gente resolve uma questãozinha, essa questão da labirintite, que eu achava que era labirintite, eu passei por várias questões. Naquela época, eu entrei realmente num leve estresse, eu sobrecarreguei a minha cabeça com tanta informação, porque isso é um cuidado também, né? A gente quer resolver tudo e vai trazendo, e até então eu não tinha o hábito de pôr no papel, de esvaziar. E aí, num processo, comecei a pôr no papel, esvaziar a mente, e naturalmente acabou. Mas eu fiz exames, fiz várias coisas. Porém, pode ser um caso também de sintomas de pré-menopausa, né? Uhum, com certeza. Aí, assim, o que você pode fazer, né? Para quem perguntou, tomara que esteja aí conosco, porque daí pode aproveitar para a gente explorar um pouquinho mais. O que você pode fazer para equilibrar esse cansaço, né? Primeira coisa, ajustar o sono, tá? O sono é o mais poderoso anti-inflamatório que a gente tem. E aí, quando a gente fala em ajustar o sono, é sem usar aditivos, sem álcool, sem aqueles remedinhos lá famosos da medicina da doença, né? O Rivotril, hoje é o Zolpidem e a quetiapina, que está muito em alta, assim, né? Sem aqueles remedinhos. Então, como é que eu otimizo o sono? Primeira coisa, justa a rotina de sono, né? Escurinho, à noite evitar as telas, de manhã pegar sol, 5 minutos, 10 minutos. Então, assim, a pele da gente, olha que coisa doida, a pele e os olhos, né? Quando eles olham para o sol natural, para a luz natural, eles estimulam a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, né? À noite, claro, né? Então, assim, é um cuidado natural que pode já... Justa isso, doutora, porque nós também temos o econômico, então às vezes as pessoas querem coisas tão mirabolantes e eu amo a medicina integrativa, todo esse cuidado integrativo, porque a gente pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, né? A questão do sol, mesmo nesse inverno, pelo menos aqui no Brasil, a gente é tão abençoado que mesmo regiões, né, sul, sudeste, eu estava semana passada no sul. Gente, peguei tanto sol aqui, né, aqui também na minha cidade, aqui em Mogi das Cruzes. Então, assim, sol tá o tempo todo. Está no seu controle você determinar o horário que vai dormir. Aqui quem fala é uma pessoa com uma tendência workaholic gigante, que quer trabalhar e quer fazer tudo num dia. E lembrar que tem pausa, né? A tela, às vezes a pessoa fala, eu tô com as luzes apagadas. Mas o celular, ele tem uma luz. E essa luz é muito, né, prejudicial. Então, o que a doutora está falando são coisas simples que está na mão de todo mundo. E claro, tem alguns suplementos que a gente usa, tudo, né? Outra coisa que é muito importante, como a gente está sempre muito conectado, né, no celular, computador e tudo, e às vezes a gente sai de uma caixinha para outra, né? Sai do
do apartamento, pega o elevador, pega o carro, vai para o trabalho, então acaba tendo muita desconexão da natureza, né? Uma coisa que é muito importante é a gente colocar o pé na terra, né? A, essa inflamação que vem pelo cansaço, que causa o cansaço e tudo, muitas vezes é um desequilíbrio ali dos elétrons e tudo. Então, quando eu coloco meu pezinho na terra, eu, em vez de usar do meu corpo, eu uso recursos da terra para reequilibrar ele. Então, assim, quanto mais você puder no seu dia a dia incluir aí 5, 10 minutinhos de pé na terra, e aí quando eu falo terra, não precisa ser terra, pode ser grama, pode ser uma cerâmica, pode ser na praia, né? Quem pode, né? Então, quantas vezes você puder inserir na semana esse momento de reequilibrar, né, a sua inflamação. Então, são duas coisas naturais que você não precisa suplementar e que com certeza podem te ajudar bastante. E aí, assim, outra coisa que é importante é olhar como está essa saúde, porque provavelmente faltam vitaminas aí. Para você ter uma noção, Paty, a gente estima que 80% dos brasileiros têm algum grau de deficiência de vitaminas. Então, é mais do que suplementar, é repor o que está faltando, né? Bom, eu vou pegar o gancho aqui da inflamação, e antes disso, a Aline, Letícia, Rose, Fabi, todo mundo que entrou aqui, sejam bem-vindas, Ana Wolf, a Tami. Eu vou deixar aqui 3 perguntinhas que vieram, mas se vocês tiverem perguntas específicas, usem aqui o chat. A Aline colocou que o sono é gratuito, e ela, né, além de cliente, ela conhece muitas meditações da Loise, e a Loise tem uma meditação para o sono, que é o Boa Noite, ele é maravilhoso. Depois eu vou deixar aqui no link, mas eu também já usei muita Loisei para dormir. Respirações, então tem a respiração Ra do Ho'oponopono, que são o 777. Isso acalma demais, porque é tudo um aceleramento. E nós não mencionamos aqui que é a minha dor, mas assim, um sobrepeso é uma inflamação. Então, e essa inflamação, ela vem por várias razões, N razões, mas eu acredito também, tudo que vem também pode ir. Então, é todo um processo. Então, se você tem uma pergunta aqui, dentre essas características, dificuldade com sono, aumentou o peso, principalmente nessa região abdominal, mas não só nessa área, irritabilidade, tonturas, esquecimentos, essa dificuldade de levantar, baixa energia, mais alguma coisa que você queira saber? Pergunta aqui, aproveita esse momento, super importante. E aqui algumas perguntinhas. A Letícia, ela inclusive está aqui, muito bem-vinda. A Letícia, ela colocou uma pergunta aqui. A enxaqueca de TPM antes e ou depois da menstruação vem só acaso? Eu tinha muita enxaqueca, eu tinha muita dor também, mas ela não era só, ela era na vida toda. E agora, por incrível que pareça, provavelmente o DIU tá vencendo, eu voltei a ter, mas ela é uma das minhas clientes que sempre se queixa dessa dor de cabeça, e a minha dor era muito focada aqui. Ah, estou com tudo. E olha que ela é jovenzinha, viu? Tem uma bebezoca aí de 2, 3 aninhos, mas essas questões ginecológicas, hormonais, muito presente na vida de nós, mulheres, que giramos vários pratos, né? E com certeza é bem importante olhar desde já para que quando for lá mais na frente, que você tem quanto? Lê uns 30, né? Tá bem antes, mas ela tem essa questão da enxaqueca antes e depois dos ciclos menstruais. O que a doutora pode contar para a Letícia? Bom, Letícia, é um prazer poder contribuir contigo. Seguinte, lembra que a gente falou logo no início da vida de excessos, né? O que a gente tem observado, né? A mulher, a enxaqueca está muito relacionada à inflamação, tá? No período menstrual, naturalmente, a gente fica mais inflamada, né? Fica mais dolorida, tá? Então, é algo que já é comum, a nossa natureza é inflamar no período menstrual. Então, provavelmente, você deva estar inflamada durante o dia a dia e ali, no período menstrual, você acaba descompensando ainda mais. O que precisa dar uma olhada melhor? Como é que está a questão do estresse na tua vida, tá? Porque, provavelmente, o que acontece com a mulher, né? A gente é um pouco diferente do homem, né? O estresse para nós vira excesso de hormônio, e aí desequilibra tudo. Então, aí, às vezes, vem dificuldade em engravidar, endometriose, enxaqueca. Então,
precisa dar uma olhada melhor nessa questão, né? Então, como a Paty falou muito já da questão de incluir as respirações e tal, buscar ter esses períodos de pausa, tá? Esse é um primeiro ponto. Outra coisa que pode estar acontecendo é deficiência de vitamina. Na mulher que tem enxaqueca, principalmente a B6, é muito comum a deficiência de B6, então precisa dar uma olhada com atenção nessa questão. E o que mais? Acho que é isso, inflamação, estresse e desajuste hormonal. Provavelmente o estrogênio, que é o hormônio ali que desequilibra, também deve estar um pouquinho mais elevado, deve estar te prejudicando. Então, precisa olhar bem para essas questões hormonais e daí fazer uma reposição, de repente, ajustada para o teu caso, sabe? Acho que isso te ajudaria bastante. Mas para começar, eu te recomendaria buscar formas de reduzir o estresse durante o teu dia, Isso. né? Eu posso contribuir pelo olhar, até fui pegar aqui o meu amigo aqui, você pode por essa vida, porque é uma coisa que eu sempre lutei. Letícia, eu te vejo, e assim, como mulher também, esse excesso, a gente se sobrecarrega demais. Letícia, nós temos dupla, tripla jornada, depois ainda mais com a maternidade. A Aline também colocou dessa dorzinha chatinha. Como eu trago assim, essa questão do pausar, a Louise Hay traz aqui uma afirmação: relaxo no fluxo da vida. O que é exatamente isso? É acalmar esses excessos que tem na nossa mente. Segunda coisa, tudo que, sabe aquelas coisas, questões de crenças? Porque assim, da mesma maneira que a Louise falava assim, inverno, é normal eu pegar três resfriados todo ano. Eu já criei isso dentro da minha vida, porque também pensamento cria a realidade. Então, quando a gente já pega assim, eu falo isso que eu tenho todos os tipos de crenças. A Aline está aqui e ontem ela me trouxe aquela que tem umas crenças do final do mês. Chega no final do mês e começa a atormentar ideias não relacionadas aqui, mas a outro momento. Então, assim, nós temos uma tendência a criar esses pensamentos. Então, já ficou muito normal. Não, TPM, toda mulher tem TPM. É normal da dor de cabeça. E aí a gente vai falar assim, não, é comum, mas não é normal. Então, a Louise traz essa questão do relaxamento e aí ela traz a afirmação. Como que a gente muda um cenário? Muda de pensamento. Então, é simples assim? Ao invés de eu ficar falando toda vez eu tenho essa dor de cabeça, toda vez eu vou sempre lembrar. Eu relaxo no fluxo da vida. A vida é favorável a mim. E aí, quando eu falo isso, ela vai trazer caminhos. Eu vou dizer, conheci a doutora Jaqueline num momento que eu também estava buscando coisas que não estavam confortáveis para mim. Então, você entende que a vida, ela tem uma sabedoria maior e quando o aluno está pronto, o mestre vem. Então, pode ser, não é aquela dica da amiga, mas um profissional. Eu aprendi pela questão de ciclicidade que nós mulheres, e eu falo nós porque diagnóstico de ovário policístico, endometriose, tudo isso, tudo que é relacionado à nossa sexualidade é a nossa negação ao feminino. Ou seja, e quando que eu nego o feminino? Deixa eu explicar. Quando eu estou num excesso de um trabalho, e eu vivi desde 14 anos trabalhando, 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 e a gente acaba deixando o nosso lado feminino, o nosso lado yin, o descanso, porque descansar é o nosso feminino, e a gente nega ele. Fazer pausas, né? Acolher e amar a si mesmo. Então, é aí que entra que é o feminino. Então, não tem nada dessa questão ser feminista ou não feminina, mas são questões que, junto com a qualidade de vida, junto com, de repente, um complemento, suplemento vitamínico, vai contribuir. Então, eu estou trazendo isso porque é o que eu estou vivendo e eu gostaria muito de, com meus 20, 30 anos, saber dessas questões de inflamação, para que eu não vivesse com tantas cólicas, para que eu não vivesse. E eu trabalhei mesmo assim, olha, eu negando. Eu não tinha tempo para ter cólica. Eu me sentia hipocondríaca, porque eu tinha uma bolsa gigante, Olha, porque dor de cólica, dor de cabeça, dor daquilo. E aí, ao invés de tomar medicamento para dormir, não, eu tomava medicamento para me deixar mais animada. Não só medicamento, chazinho, porque você dormiu mal, aí você precisa, como que chama? É energético? Olha como a gente. E aí, da onde que vem essa inflamação? 20, 30, 20 anos atrás, quando a gente começa a dar os presta atenção. exato. Né? Então, toda mulher tem calorão na menopausa? Olha,
80% das mulheres têm calorão na menopausa. Então, é um sintoma bastante comum. E outro sintoma que é comum é o suor noturno, né? Às vezes elas acordam Ó, suando, assim, né? Tá dormindo, acorda suando, desconfortável. Então, também acho que é 70%. Então, não é toda mulher, mas é um sintoma muito comum. e que é comum, mas também não é normal, né, doutora? É normal. Acordar e ter uma qualidade de vida melhor, porque conforme o que que acontece também das mulheres que me comentaram, as amigas, não consegue dormir, tá dormindo, tá tudo bem, daqui a pouco começa a transpirar, aquele suor, aquele desconforto, e se tá no inverno se cobre porque tá com frio, daqui a pouco você descobre. E aí onde que vai o sono, a melatonina e todo aquele cuidado que vai ajudar a desinflamar? Desequilibra tudo, não tem como. Precisa olhar para isso. Tem pergunta aqui da Tami, só vou fazer mais uma aqui do que veio aqui na Tá, tem da e Alice e tem da Tânia. Aham. e fica aqui, que daqui a pouco a gente termina, mas olha que live mais rica para você pegar um aviãozinho e compartilhar com mais pessoas, vai ficar gravada no nosso perfil. Mas não é gostoso ouvir? Você pode perguntar aqui e agora, né? Vamos lá, última pergunta. Isso aconteceu, eu ouvi muito também, doutora. Mito ou verdade? A Covid e como que fala? Aqui, pode influenciar e trazer mudanças na menopausa, como adiantar? Vacina também. Algumas pessoas falaram para mim, eu adiantei, não é adiantar, a minha menopausa foi precoce, porque eu tive Covid. Eu ouvi muitas pessoas falarem isso. Tem alguma coisa, algum estudo, alguma coisa que chegou até você? Olha, eu posso até dar uma revisada melhor, mas até onde eu sei, não. O que acontece com a Covid e com as vacinas é uma indução de inflamação ali por um desequilíbrio intestinal e tal. Então, tem estudos nesse sentido, né? De aumentar a inflamação, de aumentar, é, de aumentar a disfunção mitocondrial, né? Que também induz a cansaço. Então, pode ser que quem teve Covid, quem fez as vacinas e tudo, sinta às vezes um pouco mais cansada, mais dificuldade de memória. Então, vale a pena olhar para isso, porque às vezes a gente precisa ajustar ali a questão de mitocôndria e tudo, mas especificamente relacionado à menopausa, eu vou precisar dar uma estudada melhor para trazer isso para vocês. E por incrível que pareça, que como naquela fase, muitas mulheres chegaram para mim. E assim, uma coisa que também é bem importante, né, minha gente, nós temos uma tendência de procurar culpados. Isso a Louise Hay fala muito sobre. Então, nunca é sobre nossa alimentação, nunca é sobre a minha falta de cuidado, de autocuidado. Então, aí vem alguém para eu colocar a culpa, porque a menopausa ela já é uma válvula. Ai, olha, eu estou muito cansada por conta da menopausa. Na verdade, ela traz esses sintomas, mas o controle está na nossa mão. Então, eu sempre falo, quando eu conversei isso com uma amiga minha, ela falou, nem vem romantizar, porque você não chegou aí, e aí você não sabe como é. Eu falei, não, eu não vou romantizar. Porém, eu me recuso a viver um momento que eu sei que ele é controlável. O que eu posso controlar, eu vou controlar. Minha alimentação, atividade física, parte mental, emocional. Aí a gente está analisando a questão hormonal, que eu também tenho as minhas resistências, eu sou só um ser humano em desenvolvimento. E aí eu tomei uma decisão, algumas decisões com relação à saúde. Então, assim, não, é o que eu estou fazendo. Então, eu acho importante lembrar que a autorresponsabilidade é muito importante. O que, que eu estou fazendo que está contribuindo aqui? A Rosana, a Letícia falou verdade, né? Então, não vamos ficar colocando a culpa na gripe por causa do inverno, a sinusite porque o seu vizinho, a renite porque seu vizinho está fazendo reforma. Acho que contribui, Sim. mas por que não é 100% das pessoas que tiveram Covid? Nem todo mundo estava ali disponível num lugar, né? A lei da atração funciona muito aí. A Louise Hay falava isso. Se você pensa que você vai ter, se você pensa que tudo dá errado para você, ou você pensa que tudo dá certo para você. Eu não tive Covid. E várias pessoas tiveram. Eu tive sorte ou de repente eu estava numa bolha de pensar, de rezar, de emanar, de fazer uma força energética maior. Sei, mas eu E acho que é não importante. focou em ficar doente, né? Não estava focado em ficar doente, né?
E agora a mesma coisa, eu tô tão focada, e eu vou falar em tudo. A minha maternidade, eu tava focada que ia ser a melhor maternidade, mesmo com 39 anos. As pessoas falam assim, ah, dorme agora que você não dorme depois. Eu falava assim, não vai ser assim comigo. O meu filho dormiu sempre, eu nunca acordei de noite com nada. Ah, não sei o que de amamentar. Eu amamentei. Então, sabe quando você vai... O meu foco é esse. E a mesma coisa está com relação à menopausa. Então, não é sobre romantizar. Qual é o caminho que eu vou percorrer para a saúde? Porque, gente, saúde é liberdade. É isso que eu quero levantar. É muito importante ter dinheiro, é muito importante a gente vive num mundo materialista, é importante a gente ter alegria com a carreira, todas as áreas da vida. Só que se a saúde não estiver ok, a gente não trabalha. Se a saúde não estiver ok, a gente não está como condições de cuidar do filho, de estar presente para os nossos. Então, assim, eu gosto desse jargão do Joel J. Primeiro, saúde, né? Vamos lá, espiritualidade, Deus acima de tudo, mas saúde, família e carreira, trabalho. É uma tríade que não dá para inverter. E embora muitas pessoas só vão buscar saúde na hora que já desandou tudo. É, e esse é um ponto, né? Quando eu não olho para a saúde, quando eu escolho continuar na minha vida corrida e não olhar como está a minha saúde, eu estou escolhendo ter a minha caixinha de remédio, ser a velhinha lá que a gente falou, precisando de cuidados, dependente do sistema de saúde. Então, é muito importante a gente olhar para isso, né? Eu não posso fingir que não existe, eu preciso olhar para isso com mais carinho, com mais atenção, porque eu também mereço. E aí tem outras perguntas aqui, Paty, você viu? Tem da Aline. Tem da Tami, né? Vou ler aqui da Tami. Estou cansada de seguir dieta para emagrecer, quero me sentir bem com o meu corpo, emagrecer sem neurose, e emagrecer naturalmente sem preocupar tanto com o resultado. Tami, estamos juntas, que bom que você está aqui. A doutora Jaqueline, né? Jaqueline vai falar um pouco sobre o olhar médico e eu vou te falar um pouco porque eu estou vivendo, tá? Eu fiz essa escolha também, já segui várias dietas, e aí a primeira questão é assim, sobre peso, só que eu quero que seja uma coisa leve. Então vamos ver o que tem a parte técnica aqui pra gente. Essa questão, Tami, de emagrecer é a pontinha do iceberg, né? Muito antes da gente olhar para o emagrecimento, a gente precisa olhar algumas questões, principalmente hormonais, né? E questão de vitamina, uma série de coisas, porque, por exemplo, o desequilíbrio da vitamina aumenta a tua fome. O desequilíbrio da insulina também aumenta a tua fome, aumenta teu cansaço. Então, existem sabotadores que dificultam esse teu emagrecimento, né? Então, realmente, um emagrecer saudável precisa passar por esse olhar para toda a saúde e mudar também o foco, né? Porque o foco não é só emagrecer, né? Vai precisar ser desinflamar primeiro, porque sem dúvida existe muita inflamação. Se você percebe, às vezes, o metabolismo travado, que você não consegue emagrecer, provavelmente tem ali desequilíbrio de insulina, algumas outras questões que, se a gente não olhar e não corrigir, você vai ficar nesse sofrimento mesmo. Fecha a boca, perde um quilinho, recupera de novo e tal. Então, assim, realmente precisa olhar para tudo isso como um todo, né? Com certeza é bem possível, faz muito sentido também. Não sei se te ajudei na resposta. Ah, eu vou falar porque esse é o meu exemplo, Tami. Há muitos anos eu venho nessa busca e meus exames sempre deram, e eu sou essa questão da insulina, sou a questão da inflamação, e é a primeira vez que a gente está olhando para isso. Lembrando que pelo que a gente sabe também da lei da atração, o que a gente foca, a gente atrai. Uma coisa muito importante, nesse livro aqui, ó, Você Pode Curar a Sua Vida, ela fala sobre isso. A gente se amar do jeitinho que a gente é agora. Então, sabe essa conversa com o corpo? Às vezes você fala assim, nossa, eu não gosto do que eu tô vendo, mas você ama seu corpo do jeitinho que ele tá. Então, porque nós somos energia, né? Tem muitas pesquisas que mostram, se você pega essa garrafa de água que começa a falar mal da água, ela vai, né? Se você coloca lá o arroz, a água, ela é vibração o tempo todo. O nosso corpo tem água. Então, é um papo assim de lei da atração mesmo, que é muito importante. Então, eu olho, sabe? Eu falo, ai, corpo abençoado, como eu te amo. Olha, sabe? Eu passo creme no meu corpo, principalmente nas regiões que estão, entre aspas, me incomodando mais. Eu, sabe? Eu só fico assim, ó, eu te amo, sabe? Amar mesmo o nosso corpo, porque isso vai soltando, porque é aí que vem a neurose. Então,
sabe? Às vezes a gente fala, ai, não quero sair em foto, eu não tô confortável, sabe? É você olhando com mais amorosidade, com mais empatia, porque tem pessoas, isso vai ser assunto para a semana que vem, pessoas que passaram por mudanças drásticas no corpo pós-bariátrica, e eu conheço várias mulheres que elas passam em terapia porque elas olham no espelho e elas não conseguem se enxergar magras, elas ainda enxergam o corpo anterior. Então, você, como tem muito mais mente, também tem também mente, né? Então, eu acredito que sim, depois você pode contatar a doutora Jaqueline para conversar um pouco mais, porque ela tem esse olhar integrativo, tem essa expertise, mas tudo começa dessa tomada de decisão, né? Que sim, é possível. Eu também, como eu falei, participei de vários tipos de dietas, mas assim, enquanto a gente não entender qual é a razão, qual é a proteção, porque a gordura, segundo a Louise Hay, tem para cada parte do corpo, né? A metafísica, vou falar como metafísica de modo geral, ela tá ali por uma questão de proteção, medo. Então, seja lá da nossa criança interior, seja lá de pequenininho alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que ou para aparecer, alguma proteção o corpo faz. Então, conforme a gente vai trabalhando essa parte, né, de afirmações, eu me amo e me aceito o corpo, eu sei que você colocou eu coloquei essa gordura para me proteger, mas eu já estou protegida. Essas afirmações positivas, elas ajudam gradativamente. E também a Aline está passando com um processo comigo, a gente está fazendo um Aura Master. Eu faço comigo, a gente faz, as minhas clientes eu faço também. Então, são trabalhos que eu quero dizer assim, a gente não trouxe esse sobrepeso ou peso de uma vez. Então, o caminho também é inverso, a gente saber que tem, né, várias técnicas para desinflamar. Devagarinho, né? É. E aí, tem aqui para a gente ir já caminhando para o final, se alguém Uhum. quer deixar depois, a gente coloca lá nas caixinhas, porque é contribuição. Ainda ligada à parte menstrual, tenho 3 dias antes, né, do ciclo vir uma dor chatinha. Como pode melhorar? Primeira coisa é respeitar o fluxo da vida, como falou a Paty antes, né? Se for possível, dentro do teu dia a dia, ter um momento mais, relaxar nesse momento, né? Respeitar um pouquinho mais o corpo. E aí você pode adicionar algum chá no teu dia a dia, tá? Por exemplo, o chazinho de artemisia ou de goji berry, pode te ajudar nesse processo. E vale a pena dar uma olhada como é que estão as vitaminas aí, porque tem algumas vitaminas que acabam, quando elas estão desequilibradas, trazendo dor, cólica, ou às vezes até sangramento mais excessivo. Então, são essas 3 coisas aí. É Espero isso que contribuir. Olha, o que a Tami complementou aqui, a gente já vai caminhando. Silvinha chegou, vai ficar salva, tá bom? Eu adoro essas lives que a gente traz, vocês conversam, porque, né, é muito importante. A Ale falou que tem esse livro, ó, Você Pode Curar Sua Vida, Tami. É um livro que ensina muita gente sobre o auto-amor e no final ela traz várias afirmações. Então é super importante a gente trazer aqui o que eu tô pensando. Então, por exemplo, ó, eu tenho compulsão para alimentação. Então, o que a doutora acabou de falar, de repente, é essa insulina que está mais elevada, que vai fazer. O que é também a parte assim, a fome, ela é emocional? O que a gente está comendo de emoção? Eu falo isso porque, sabe, tá uma irritabilidade, às vezes no dia a dia com o filho, com o marido, ou no trabalho. Gente, quantas vezes no trabalho a gente tem que engolir um monte de sapo, e aí na hora de engolir o sapo, para o sapo descer, a gente vai comendo outras coisas. Eu nunca tive essa questão que eu nunca identifiquei, mas a gente fala, eu como tudo certinho, tudo regradinho. Mas às vezes um alimento em específico compatível para a gente. E aí, daqui a pouco, como que a gente vai descobrir? Exatamente numa consulta médica, numa investigação, porque tem hoje, graças a Deus, a medicina, tem a medicina do autocuidado, tem também aquela dos medicamentos, mas tem essa investigativa. Então, quantos exames lá atrás, 20 e poucos anos atrás, era um exame da tireoide, né, que a gente fazia, porque isso também eu descobri lá atrás, e aí daqui a pouco tinha uma cintilografia. Hoje a gente faz exames de sangue, hoje tem muitas coisas que são importantes. E, de novo, não é uma receita que o coleguinha deu, não é porque, acho que falaram de insulina, deixa eu pedir o exame de insulina. Não.
a sua médica, se você já tem, ou procure uma pessoa específica e fale exatamente isso. Olha, nossa, me alertar, eu tive uma informação que pode acontecer isso, que eu tenho essa compulsão, será que vale a pena dar uma olhada? E aí elas vão olhando, aqui, ó, verdade, né? O sapo engole muito sapo. Ah, tá vendo como a gente sabe das coisas? E aí você vai engolindo, e aonde que vai armazenando? No seu corpo, e ele vai se colocando como proteção. Então, a gente pode conversar mais sobre isso, mas desde já é confiar no fluxo da vida, é você se amar, porque uma coisa que eu sempre penso assim, tudo que vem pra gente, ele vem como uma oportunidade que a vida dá, de amorosa mesmo, de a gente crescer. Então, o meu problema, entre aspas, o meu desafio de eu ter uma pessoa que me incomoda tanto, qual é o aprendizado que eu tenho para ela? De repente, essa pessoa está sendo a minha sombra, de repente, essa pessoa é algo que eu não sou e gostaria de ser. Aí é um assunto de relacionamento. A gente pode trabalhar isso, mas o quanto eu me organizar que o outro, ele está sendo só uma oportunidade para eu crescer, abençoar e deixar ele, que aí eu já abençoo e deixo o problema, naturalmente as coisas também vão se resolvendo, né? Leandro, muito bem-vinda. Vera, a gente está terminando aqui essa live maravilhosa. Eu vou deixar a Jaqueline falar um pouquinho do trabalho dela agora, como que você contata ela. Nas redes sociais já começa a seguir, @Jaqueline Flores, ou doutora Jaqueline. Ela vai falar direitinho, que agora me deu um branco. Mas não deixa esse assunto aqui. É só muito antes da menopausa, é só uma luz, mas assim, como eu lá atrás, pela dor do outro, fui atrás para melhorar, vocês estão tendo essa oportunidade também sem sentir. E quem está sentindo, minha gente, acelera aí, porque a tendência é, se você foca, piora, mas também pode melhorar. Exatamente. Nossa, eu tinha preparado tanta coisa para a gente falar, realmente é um tema, né? Oi, vamos fazer uma parte 2. Coloca coraçãozinho aí, eu, quem quero, que a gente faz uma parte 2. Ah, boa, ótimo. Leandro, homens, é muito importante estar nessa live, conhecer, para passar, seja para a esposa, para a filha, para alguém do trabalho, porque homens que trabalham com mulheres precisam saber que as mulheres têm essas disfunções, passam por esses momentos, e o quanto importante é a empatia, a compaixão, e entender. Então, de repente, lá no trabalho, viu, Tami, no seu trabalho, vê quais mulheres precisam saber disso, né? Porque vai ser muito importante. A Letícia colocou um monte de coração. Então, assim, realmente nós fizemos um roteiro, a gente foi cobrindo um pouco, só que a live, ela é construída para vocês. Então, vocês trazem as perguntas e a gente coloca aqui. Coloca aí quem mais, eu que tá aí, que quer mais esse assunto, porque uma hora foi pouco. E a Jaqueline vai falar um pouquinho de como contatá-la, do que é o trabalho dela, que é maravilhoso. E aí também tem mais oportunidades aí para gente também, fora da live, quem quer aprofundar mais, assim como eu, né, pode procurar. O meu trabalho é te ajudar exatamente a evitar que as doenças aconteçam, né? Então, pequenos incômodos, né? A falta de energia, de disposição, falta de performance, já não consigo focar. Isso são sinais já de que o corpo está desequilibrado. Então, provavelmente tem a tal da inflamação que a gente falou. Então, quanto antes a gente começar a agir, mais fácil vai ser a gente evitar que as doenças aconteçam. Atendo pacientes com doenças já instaladas também, claro, né? Então, tem alguns planos de acompanhamento. Em breve, vou lançar a escola de saúde. Então, se fizer sentido, você me acompanha no Instagram, que você vai conseguir acompanhar tudo, ou me manda um alô ali mesmo, um inbox, a gente pode conversar. E sempre vai ser uma honra poder contribuir e ajudar a melhorar a sua saúde. E é @Jaqueline Flores direto, né? Doutor DRA, né? Jaqueline Flores. Isso, deixa eu só falar uma coisa. Nós focamos hoje no muito antes da menopausa. Só que a Jaqueline, ela não atende só mulheres, pelo contrário, ela falou assim, é a medicina funcional integrativa. Então, crianças, as mulheres ativas, mulheres na menopausa, mulheres pós-menopausa, homens também, sabe? Então, é importante falar, nós puxamos uma luz aqui para esse tema. Só que nós, como seres vivos, seres humanos, estamos aqui, né, passando, e assim, a bandeira que ela levanta é até desafiadora, porque ela é contra essa medicina que vai só ali
como fala, na ponta do iceberg. É uma questão de cura. E por quê? Ela tem toda uma história. Depois a gente faz até uma segunda live realmente para ela contar o porquê. Porque muitas pessoas estão tão acostumadas, assim. Eu vou dar aqui um exemplo, assim, que eu fiquei triste. Tem um post que vai sair depois que a gente ainda está preparando. Porque no meu olhar, nenhuma mulher deveria morrer de câncer, nem deveria ter câncer. Eu tô falando câncer, puxando pelo caso aqui da Preta Gil. Mas nenhuma mulher também precisava ter uma endometriose, nenhuma mulher deveria ter diabetes, olha os coraçõezinhos. E tudo isso são escolhas, e talvez porque lá atrás ninguém nos contou. E a doutora tá falando, gente, ó, eu tô contando, e ela tá comprando briga. Você acha que a farmácia não quer vender Rivotril? Né? A gente vai comprando briga, dizendo assim, ó, toma sol, dorme, põe no pé, aquela coisa que as bisavós, os ancestrais falavam. Então, quanto vocês contribuem seguindo, divulgando, eu também poderia falar de tantos assuntos, a Loise Rei fala de tantos assuntos, e eu levantei a bandeira da saúde. Então, assim, é a última coisa que as pessoas procuram. E como seria maravilhoso não procurar, porque assim, né, ó, o intestino não funcionar, a gente não falou sobre isso. Sempre me perguntam, o meu é 100% ok, mas a maioria das pessoas não. Então, imagina assim, a pessoa, ficou 10 dias, né? Pelo que eu li numa das matérias que a Preta Gil tinha colocado que ficava 10 dias. Gente, nenhum dia. Eu sofri de dor porque o meu intestino não funcionou um dia. Então, assim, não normaliza, né? Não normaliza. Olha, muito obrigada para quem é da audiência da Jaqueline Flores, um prazer. Vocês que vão assistir gravados, podem também me seguir no @Pati Santos Terapeuta. A gente está juntas, com certeza eu vi vários corações e a gente vai conversar aqui depois de bastidores para ver o que mais que a gente pode trazer, não só focando na questão, né, o recado muito antes da menopausa foi dado, se surgir, né, assuntos assim, eu acho que é bem legal, mas o nosso objetivo é que, assim, levantar a bandeira que saúde é liberdade, que, né, nós somos corpo, mente, energia, então é uma coisa integrativa, então o olhar, você vê, ela traz um olhar médico, suplementos, vitaminas, tem sim caminhos e provavelmente em alguns momentos medicamentos, né, que ninguém é contra, eu tomo, se preciso já tomei, tomo medicamento, antibiótico, eles existem, mas não é um ou outro, é outro. Se a gente consegue evitar pelo autocuidado, é melhor. Então, essa mensagem, muito obrigada pelo seu tempo. Depois eu vou fazer uma enquete para ver se esse horário é legal, porque a gente pode fazer em outros horários também. Olha só, agora está com 8, 10 pessoas, 8 horas da manhã tinha uma pessoa. Então, olha, é importante valorizarmos também os profissionais que vêm, puxão de orelha aqui, a gente divulga com mais tempo, mas aí vocês sinalizam qual é o melhor horário, viu, Tami, Letícia, para a gente fazer, porque quanto mais pessoas souberem, melhor vai ser, né? Gratidão também, gratidão, Jaqueline, a gente conversa depois. Ela tinha uma lista, nós fizemos um roteiro, mas a live é assim, ela é viva, né? Não é o que a gente quer, é o que vocês querem, né? Ó, a Ana acordou agora, então vai cuidar da sua filhota. Nós também vamos cuidar dos nossos filhotes, que a Jaqueline também é mãe, também tem lá os seus afazeres. E nós vamos finalizar aqui com o coração quentinho. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Jaqueline. Um beijo, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.